boa noite a todos. Espero que realmente todo mundo esteja com um bom equilíbrio mental. A gente vai falar sobre esse tema hoje, né? Então, eu acho que é extremamente importante, principalmente nesse momento aqui da pandemia, né? Onde a gente está vivenciando uma situação já há mais de um ano, né? 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio quase, né? Bastante complicada, né? Então, essas questões acabaram trazendo muitas situações emocionais que mexem com todo mundo, né? E a gente vai falar sobre esse tema agora, né? Eu vou esperar dar o horário certinho para a gente começar, tá bom? Ainda faltam alguns minutinhos para as 18 horas. Eu vou esperar uns minutinhos. Mas enquanto isso, né, eu quero ir falando aqui com vocês que nós estamos começando a trabalhar com a live aqui na clínica, né, na Celebrar. E seria importante aí vocês depois no finalzinho aqui falarem um pouquinho sobre o que vocês gostariam que temas que vocês gostariam que a gente abordasse nas próximas lives, porque esse é um trabalho novo, né, para nós aqui. E aí vão colocando depois aqui no final, a gente vai responder todas as questões, todas as perguntas, né, que forem importantes aí para vocês, e se, claro, tiver alguma coisa que não tiver ficado muito esclarecida dentro da nossa live, né, para a gente contextualizar de uma forma mais rápida todo esse tema, né, que não é tão pequeno, né, um tema bastante complexo, né, falar sobre saúde emocional. Então, deixem aí os recadinhos que depois a gente vai responder a todos vocês, tá bom? Então, vou deixar aqui, dar só uns minutinhos para esperar vocês entrarem, porque ainda não deu o nosso horário, que é às 18 horas, faltam 5 minutinhos. Mas desde já agradeço quem está participando. Vou hidratar aqui um pouquinho a minha garganta. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Se escutarem algum latido de cachorro aqui, é a Sophie, a minha mascote. Ela gosta de participar de tudo que eu faço. Às vezes até das terapias ela quer se envolver, nas terapias online, né? Então, não é mole. Essa vida nossa online, ela trouxe algumas mudanças, né? Algumas questões assim, né? De ambiente, né? É bem interessante, porque o que está acontecendo agora é que a família está quase que totalmente envolvida, né? Em tudo que está acontecendo, né? Então, é bem interessante esse nosso momento aqui, né? Diferente, né? Que esse ano e meio trouxe aí pra gente. Não deixa de ser um aprendizado, acho que trouxe muitas coisas novas aqui, esse novo momento, né? Acho que a gente aprendeu muito também. Acho que a pandemia trouxe, além, claro, das coisas ruins, das perdas e de tudo que a gente vem vivenciando, também trouxe algumas coisas boas, que é a questão da gente ter que recriar, né? É aquilo que a gente tava falando assim, a gente tem que trazer, assim, ser criativo, trazer algo novo, né? De tudo. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Espero que todos vocês estejam bem, né? Obrigada por estarem aqui com a gente, né? Nesse dia importante. Aqui a gente está iniciando esse trabalho aqui com relação à saúde mental, à saúde emocional. É a nossa primeira experiência com isso. Espero que vocês gostem, tá bom? Para quem está chegando agora,
Boa noite também. Acho que a gente já pode começar, né? Vamos já ir falando um pouquinho sobre essa questão do equilíbrio, sobre o equilíbrio de saúde mental, o equilíbrio da saúde emocional. E aqui o que a gente vai falar, dentro dessa questão do equilíbrio de saúde mental e saúde emocional, está muito relacionada com esse momento que a gente está vivendo, que é a pandemia. Então, embora a gente vai falar aqui de pandemia, eu acho que esse contexto de saúde mental e saúde emocional, ele não está só relacionado a essa questão da pandemia. Ele está muito além dessa questão. O que a gente vem observado, né, dentro do nosso contexto clínico, eu principalmente tenho percebido, é que muitas questões emocionais que estão sendo apresentadas agora na pandemia são questões antigas. As pessoas já vivenciavam aquilo, só que estava guardadinho em alguma gaveta lá do seu estado mental, tá? Então, com essa questão nova, com essa situação nova da pandemia, ela serviu como um gatilho para trazer as pessoas, para aflorar aqueles sentimentos que estavam lá guardados já há algum tempo, né? Então, o que a gente vai falar aqui são contextos relacionados à pandemia, mas que não necessariamente só estão voltados à pandemia. Na verdade, esse processo todo, ele está muito relacionado a uma situação antiga que a gente vem vivenciando de grandes mudanças e mudanças rápidas na nossa vida, né? Então, assim, a forma de trabalho, uma série de situações que a gente vem percebendo que vem mudando a nossa vida aos poucos. Só que com o contexto dessa pandemia, o que aconteceu? A gente teve que fazer mudanças drásticas em bem pouco tempo, principalmente lá no início, no ano passado, quando tudo começou a acontecer aqui no nosso país, né? Quando foi decretada a pandemia, quando a gente teve que parar de trabalhar presencialmente, quando as aulas acabaram começando também de forma virtual. Então, a gente teve que se afastar das pessoas que a gente ama. Então, tudo isso acabou gerando um desconforto muito grande e a expectativa de que aquilo fosse terminar dentro de um curto período de tempo, né? A gente não tinha essa expectativa que fosse levar mais de ano para a gente resolver essas questões, trouxeram à tona muitos sentimentos que a gente não esperava ter até então, né? Então, a gente não tem como falar de equilíbrio e saúde mental sem falar do equilíbrio e saúde emocional. Então, a gente vai falar do contexto de emoções, a gente vai falar um pouco sobre o que são cada emoções, claro que sempre de uma forma muito rápida, e a gente vai tentar trabalhar um pouco mais aqui, mais para frente, né, para a gente ir aprofundando cada tema que vocês acharem interessante a gente estar falando mais para frente, né? Então, para a gente chamar... Quando a gente diz que a gente está num estado emocional de bem-estar, não é? Significa que a gente está com as nossas emoções todas em equilíbrio, né? É claro que a gente não está 100% do nosso tempo, da nossa vida, com as nossas emoções em equilíbrio, né? Na verdade, isso vai acontecendo aos poucos, não é? Então, o que a gente percebe é que as pessoas, diante dessa situação da pandemia, né, elas começaram a trazer à tona todos os sentimentos que já estavam ali reservados e guardados por algum tempo, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela divulgou, né, para ajudar essas pessoas, uma cartilha para ajudar as pessoas a tentar entender um pouquinho mais ou se ajudar a ver o que deve procurar de ajuda caso cada sintoma de depressão, de ansiedade, né, de fobia e etc., que a gente vai falar aqui um pouquinho mais, vão surgindo aí na vida de cada um. A gente percebe, né, que algumas pessoas resolveram aderir a aumento de uso de drogas, o aumento de consumo de alimentos, né, que também a gente vai abordar aqui. Algumas voltaram para a droga até para suprir uma necessidade que era de estar em contato aí com o mundo e não estavam conseguindo, né? Então, e vem esse alerta, né? Mas voltando um pouquinho para falar sobre essa questão de saúde emocional, saúde mental, existe um projeto, né, anual, né, que todo mês de janeiro a gente promove, né, que é chamado de Janeiro Branco.
O slogan desse projeto é: quem cuida da mente, cuida da vida. E muitos de vocês, provavelmente, quem não conhece, vou aqui fazer um convite para entrar lá no site do Janeiro Branco, porque tem muitas informações, é muito interessante. E a Clínica Celebrar já está no seu 5º ano consecutivo participando de várias atividades para conscientização. Durante todo o mês de janeiro a gente faz a conscientização da necessidade desses cuidados com a saúde mental. Então isso não vem da pandemia, né? Isso já vem uma coisa antes. Eu acredito que o Janeiro Branco ele já deve ter uns 7 anos consecutivos. Nós aqui da Clínica Celebrar estamos no nosso 5º ano fazendo as atividades para esses esclarecimentos. Isso tem ajudado bastante. A gente percebe um movimento diferente das pessoas, né? A partir daí, para observar um pouco mais a sua saúde, né? A sua saúde mental. Assim como a gente vai ao médico pensando em olhar a pressão, olhar o coração, olhar a diabetes, a gente precisa também cuidar da saúde mental, porque a saúde mental e a emocional pode desencadear vários fatores físicos, né? Então, a gente precisa realmente dar valor a isso. Então, o que pode ser considerado saúde mental? Né? Em geral, é um estado de equilíbrio que entre as pessoas e seu ambiente sociocultural, que vai compreender o seu trabalho, vai compreender as suas relações intelectuais, a sua participação para alcançar o seu bem-estar e a sua qualidade de vida, né? Então, isso basicamente traz uma boa saúde mental. Mas existe uma gama de atividades, de forma direta ou indireta, que pode contextualizar essa questão. Então, não é o fato de você ter uma enfermidade mental, ou seja, uma depressão, uma ansiedade, que vai dizer que você naquele momento não está tendo uma boa saúde mental, muito pelo contrário. Se você já tem isso identificado, você já está diagnosticado e você já está tratando, pode ser que você tenha uma boa saúde mental, sim. Você tenha como conviver ou estar bem com aquilo tudo se tratando. Em compensação, aquela pessoa que às vezes entende que está com um bom equilíbrio mental, não necessariamente ela está de fato vivenciando um bom estado de saúde mental. Isso parece um pouco complexo, mas é um pouco isso mesmo que a gente tem para dizer para vocês. Então, alguns teóricos concordam que saúde mental e doença mental não são conceitos apenas opostos, não é? Ou seja, a ausência de um transtorno mental reconhecido não indica necessariamente que determinada pessoa, como eu acabei de falar, desfrute de uma saúde mental perfeita. E assim como o contrário também é verdadeiro. Então, como que a gente pode observar que uma pessoa pode estar com um bom comportamento de saúde mental adequado, né? A gente vai avaliar a sua vida diária, principalmente na forma de como ela lida com os seus problemas do cotidiano. Ou seja, a gestão dos seus conflitos, seus medos, suas capacidades, as suas competências, suas responsabilidades, a forma como ela vai fazer a manutenção das suas próprias necessidades, como ela enfrenta as suas tensões, como é as suas relações interpessoais, como ela lida com aquilo que chamamos de autonomia e independência. Isso tudo é um olhar que a gente vai ter para aquela pessoa que pode estar ou não enfrentando alguma questão emocional, né? É claro que esse conceito a gente não pode também ser determinado sem conhecer as questões culturais de cada pessoa, culturais, religiosas. Então não é porque uma pessoa que está lá no Japão, né, ela vem para o Brasil e ela vai ter um comportamento igual ao meu, que moro aqui a vida toda. Então, né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente chama de rótulo, né? Na forma como a gente vê as pessoas e como a gente rotula elas. Então tem as questões individuais, os costumes, o ambiente onde essa pessoa cresceu e viveu, que pode diferenciar o comportamento dela, tá? Então não é porque uma pessoa é mais quieta, né, que ela vai ser deprimida, que ela vai ser uma pessoa depressiva. Pode ser que ela simplesmente seja assim. Então a gente não tem que ficar agora rotulando pessoas por aquilo que a gente vê. Isso é para o profissional da saúde fazer, tá? E não para todo mundo. Por isso que acho que vale a pena aqui ressaltar a questão de como que a gente olha as pessoas e como que a gente
diz o que a gente acredita que aquela pessoa seja. Esse preconceito ele está muito presente na nossa vida e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso em todos os contextos, né? Na questão de outras formas como a gente vê o outro, né? Como que a gente é empático com relação ao outro, como a gente percebe o sofrimento do outro, né? Então, é disso que a gente vai estar falando, né? Então, quando a gente fala de saúde de mental, que é o equilíbrio entre o estado cognitivo, pensamento, emoções, comportamentos, dentro das situações divergentes aí da vida cotidiana, né? A gente está dizendo aqui como a gente percebe as nossas próprias tomadas de decisão, né? Então, a gente precisa entender o nosso modo de funcionar, né? Como cada pessoa funciona. Então, para a gente melhor lidar com as questões do dia a dia, a gente precisa entender as nossas capacidades e as nossas limitações também, né? E isso vai fazer com que a gente se favoreça nessa questão relacionada a como a gente percebe o nosso estado emocional dentro do dia a dia, né? Então, em relação às emoções e à saúde mental, o que pode ter uma com relação à outra? É claro que tanto saúde mental como saúde emocional, elas vivem juntas. Evidentemente que elas estão sempre juntas. Então, a saúde emocional, que ela é caracterizada pela forma como a gente controla e gerencia as alterações do nosso comportamento, né? Porque é isso que a gente apresenta aqui. A gente pode afirmar que a capacidade de gerenciar as nossas emoções é a nossa capacidade de ter um controle do nosso estado mental, né? E se a gente for falar de emoções e sentimentos, o que vocês acham? Que é a mesma coisa? Emoção e sentimento é a mesma coisa? Bom, acho que aqui eu vou colocar a teoria, né, do que é emoção e do que é sentimento, e vocês vão entender que as duas são coisas separadas, mas que também andam sempre muito juntas. Então, segundo alguns neurocientistas, né, a emoção é um programa de ações, um conjunto de respostas que o cérebro faz. Já o sentimento é a tradução desse conjunto de respostas do nosso cérebro. Por isso que a gente fala, eu me sinto triste, eu me sinto alegre, eu me sinto com medo e assim por diante, tá? Então, o sentimento é a tradução de uma emoção, né? Então, embora a gente falar é o seu sentimento, ele está querendo dizer que de fato é o sentimento daquela emoção, né? Que você está apresentando, que está presenciando, né? Então, o conhecimento que temos hoje sobre as emoções, elas derivam de vários aspectos, né? Que são os aspectos fisiológicos, psicológicos, socioculturais e cognitivos, né? Então, é uma enormidade de pessoas que falam de conceitos diferentes sobre essa questão das emoções e dos estados emocionais, né? Alguns enfatizam mais o cognitivo, enquanto outros mais o fisiológico e o social e o psicológico, mas pessoalmente eu acredito que isso tudo esteja muito misturado. Então, não é só o meio que define, né, um indivíduo e seus aspectos emocionais. Então, tem questões também genéticas, fisiológicas, que são componentes de caráter que vão trazer o formato da sua personalidade. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que é cada emoção, tá? Eu quero dizer aqui para vocês que todos nós, né, não sei se alguns de vocês já assistiram aquele filme, né, aquela animação Divertidamente, é muito legal porque ela traduz de fato que todas as pessoas têm todas aquelas emoções. Nós todos temos. O que acontece é que às vezes a gente demonstra de forma diferente, tá? Então um pouco é isso que a gente vai trazer aqui. Então os comportamentos, eles são desencadeados por emoções que estão favorecendo a adaptação e a transformação social das pessoas, tá? Então, dentro desse contexto, muitos podem dizer que sentir raiva, por exemplo, é ruim, mas não necessariamente, a gente vai falar em seguida sobre isso, né? Então, a raiva pode ser negativa dentro de um determinado contexto, mas ela pode ser positiva dentro de outro, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, quais são as emoções de base, né? Aqui eu vou falar das emoções básicas, porque na verdade todas elas vão ter suas derivações, né? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes. Então aqui a gente vai falar do amor, vamos falar do medo,
vamos falar da tristeza, vamos falar da alegria, vamos falar do nojo, da repulsa, vamos falar da raiva. Vamos falar isso de uma forma muito rápida e sintética, tá bom? Então, começando com amor, né? Qual é o significado do amor, né? Todos nós temos sentimento de amor, né? Então, essa é uma emoção que está fortemente ligada ao apego e possui muitas funções importantes que está relacionada às formas como a gente vai se adaptando e formando vínculos afetivos com as pessoas, com as coisas, com os animais, né? Então, o amor, ele é um sentimento mais puro, né, nesse aspecto, porque ele vai ajudar, inclusive, em outras emoções, né? O sentimento de amor, ele vai ajudar a provocar algumas outras emoções, inclusive de alegria e de tristeza, né? Então, é através dessa função do sentimento de amor que a gente pode ter várias possibilidades de expressão com diferentes valências, né? Que serve para a gente reproduzir e cuidarmos adequadamente de coisas e pessoas, né? Então, de acordo com aquele sentimento que a gente vai realmente ter aquela preocupação em cuidar de alguma coisa, né? Ou de coisas, né? Então, ela permite a plasticidade social, podendo potencializar o sentimento de alegria e de tristeza, como eu já tinha falado. Mas existem patologias também do amor, né? Não sei se vocês sabem, mas todas as nossas emoções, elas existem algumas patologias. E uma delas são o que está relacionado à dose elevada, é a possibilidade de não promover um treino à tolerância à frustração. Então, as pessoas que têm um forte sentimento de amor, elas têm muita dificuldade em entender sentimentos frustrantes. Então, elas não convivem, não lidam bem com os sentimentos de frustração. E aí isso pode levar a quê? A um enorme sentimento de tristeza, a uma depressão e aí por diante, né? Já a ausência, né, são as doses rebaixadas, né, que na verdade, como eu falei, ninguém é ausente de nenhuma emoção, a gente tem doses rebaixadas dela, né? Elas não promovem o desenvolvimento da empatia, por exemplo, né, que é você perceber o sentimento do outro, né? São aquelas pessoas mais apáticas também, né? E elas têm maior dificuldade em sociabilização, em razão da falta do senso de proteção do outro, né? Então, quando você fala em excesso, né, é o que realmente acaba também atrapalhando na própria autonomia em lidar com a eficácia, que são as pessoas extremamente ciumentas, com um sentimento de posse, né, que não consegue se desvincular de coisas, inclusive, né? Então, isso tudo acaba fazendo aquela pessoa ficar muito presa a determinadas situações, né? Mudando aqui para o sentimento da emoção de medo, né? Que tem isso como função básica a preservação da vida, né? Ela gera o ato de reflexo à luta. Então, sabe, é reflexo à luta, um freezing, podendo apresentar respostas fisiológicas como a sudorese e tudo mais. Esse é um sentimento que ele é adequado para uma sensação real de medo, né? Se você está numa situação onde você está correndo algum risco, algum perigo, é importante que o seu próprio organismo desenvolva todos esses mecanismos para te preparar para uma possível luta ou para uma possível fuga. Por isso que a gente desenvolve automaticamente esses sentimentos. Acontece que quando você começa a sentir medo em excesso, né? Medo de tudo, você está a todo instante desenvolvendo em si próprio esses sentimentos fisiológicos, né? Essa necessidade de luta, esse reflexo de apreensão, o batimento cardíaco forte. Então, é um gasto de energia intenso para uma determinada situação, que às vezes não é necessária, né? Que são os casos das fobias, das grandes preocupações, de um alto nível de ansiedade generalizada, as crises de pânico. Então, isso tudo acaba acontecendo, ou seja, a gente vai fomentando esse fisiológico de uma forma desnecessária
E muitas vezes essas pessoas elas ficam muito cansadas, o tempo todo cansadas, porque elas estão gastando uma energia desnecessária para algo que realmente não existe, né? Já a ausência, ela provoca uma impulsividade, podendo se colocar, fazendo a pessoa se colocar em risco. Então, tanto a falta como o excesso, elas não são legais, né? O sentimento de alegria, né? Contrário lá da tristeza, que a gente vai falar já já, ela serve como um equilíbrio para contra as emoções desagradáveis, reforça fortemente os vínculos sociais, né? Aquela pessoa alegre que está sempre com todo mundo, fomentando a socialização, permitindo um ganho bilateral de interações positivas, né? Das relações mais positivas. Então, o excesso de alegria, ele pode estar associado ao que a gente chama de mania. São mecanismos, né, que a pessoa às vezes utiliza como uma defesa para não sofrimento. Então, aquela pessoa que está o tempo todo feliz e nunca você vê ela triste, pode desconfiar que tem alguma coisa estranha aí, porque o sentimento de alegria em excesso também pode ser uma patologia. Já a ausência é o rebaixamento de humor, que pode ser a depressão. Então, que está representado pelo estado de depressão maior ou algum sentimento que pode ser até passageiro, né? Mas a questão de quando a pessoa tem ausência do sentimento de alegria, eu não sinto alegria, então chama atenção, porque a gente precisa cuidar dessa pessoa, tá? Raiva. É importante sentir raiva? Acabei de falar agora há pouco aqui para vocês, né? O quanto que às vezes é importante sentir raiva. Então vamos entender um pouquinho mais o que é a raiva, né? A função da raiva básica é também proteção do seu próprio território, né? A partir de uma percepção de um possível ataque. Então, socialmente, assume a função de preservação. Mas, geralmente, as espécies sociais evitam, sobremodo, o embate dessa função pelo risco promovido. Porém, é um sentimento que ele ajuda no posicionamento para você se impor a uma situação, colocar limites sobre o outro e possível abuso, né, de se tornar inconveniente, para impedir a invasão da sua própria privacidade. Então, ela é necessária para você ter um pouco mais de autonomia e autoeficácia. Então, existem aquelas pessoas que, exageradamente, estão sempre com raiva de tudo e de todos. Então, aquela pessoa que você não pode falar um A, que ela já está tacando pedra na cruz ali, né? Tá reclamando, tá xingando, tá falando alguma coisa, né? Então, essas pessoas também podem estar vinculado com um processo depressivo, e aí a gente precisa, claro, estudar caso a caso, mas elas também podem ter o que a gente chama de transtorno explosivo intermitente, que é a perda de controle, a intolerância, o possível dano a si próprio pode ser promovido e também o dano ao outro. São aquelas pessoas extremamente agressivas, né? A ausência da raiva, ela causa dependência, falta na capacidade de se impor, de impor limites, né? E compromete a sua autonomia e sua autoeficácia, tá bom? Então, vejam, é importante a gente ter todas as emoções, desde que elas estejam em equilíbrio. Falando agora da tristeza, né? A tristeza é uma emoção que ela traz uma manifestação na necessidade de um cuidado, de uma atenção especial, que é lançada para o meio, né? Onde a gente vive. Então, na medida saudável, ela vai permitir uma reflexão, ativando os processos metacognitivos para avaliar suas condutas, avaliar suas perdas, avaliar suas necessidades, né? Falando um pouco aqui sobre essa questão da pandemia e do luto que muitas pessoas sofreram pelas suas perdas, né? Isso tem aparecido com muita frequência, claro. São as suas perdas e qual é o momento que a gente pode dizer que essa tristeza é patológica, né? Depende, claro, do momento do luto que a pessoa está vivendo e como ela está lidando com aquilo. Então é importante a gente perceber qual é a intensidade dessa tristeza, né? O quanto que ela está conseguindo sair para ter o seu equilíbrio e começar depois dar conta da sua vida, né? Então, esse momento de tristeza e reflexão vai fazer repensar na sua perda, né? Na sua perda
por morte de alguém, na sua perda do seu trabalho, na sua perda de algum objeto que você amava tanto. Então, essa tristeza é realmente um momento de você voltar para si mesmo e tentar pensar em quais são as soluções e as saídas para dar continuidade na sua vida dali para frente, né? Então, no excesso, né, geralmente a pessoa, o indivíduo, ele fica estagnado, ele não consegue criar coisas novas, ele cria uma certa dependência absoluta das outras pessoas, em situações extremas, né, cria alterações drásticas na sua própria realidade, né, e desregula totalmente do seu ponto, tendo em vista que ele não consegue ver mais o próprio sentido da sua própria vida, né? E neste caso, né, ele perde a prerrogativa biológica do ser humano, que é a autopreservação. Então isso é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente observa uma pessoa extremamente deprimida, triste, né? Só que é importante dizer aqui também que a depressão, ela não pode ser vista somente com aquela pessoa extremamente voltada para si, que não sai do quarto. Existe depressão, né, claro, dentro de um contexto menos grave, né? A pessoa deprimida, que ela sente muita tristeza, o tempo todo em tristeza. Ela consegue fazer algumas coisas, mas ela sente uma tristeza muito grande. Isso também tem que ser tratado, porque ela precisa sentir motivação para fazer coisas e para realizar. Já a ausência de tristeza é a que pode estar associada àquele processo de mania também, né? Quando a pessoa não apresenta momentos de tristeza em circunstância alguma, ela pode estar se defendendo contra realmente aquele sofrimento que ela acredita que pode vir a ter, né? O nojo ou repulsa, ou nojo e repulsa, né? Pode ser as duas coisas, ele também é um sentimento que traz uma necessidade de evitarmos a nossa contaminação, a ingestão de comida deteriorada, estragada. Então, é o cuidado com a nossa saúde. Porém, tem o outro lado, né, desse sentimento de repulsa, né, que é voltado a pessoas, a coisas, a situações, né, onde você fala ou pensa que aquela pessoa, aquela situação específica é totalmente contrário ao seu pensamento, aquilo que você gosta. Então você age com repugnância ou com repulsa àquela situação, àquela pessoa, né? Então existem esses dois contextos, né? Já as patologias do nojo e da repulsa, ela está muito relacionada ao transtorno obsessivo compulsivo. E isso está muito presente agora também aqui no momento de pandemia, né? Então, como que as pessoas têm reagido? Por excesso de cuidados, né? Excesso de lavagem de mão, excesso de higienização das coisas, né? E isso acaba afastando também as pessoas do meio sociocultural, que pode levar à depressão também. Né? Então, vocês entendem que aí uma coisa está muito ligada à outra. Então, a gente tem que estar muito atento a essas situações, né? E pode trazer, então, várias outras patologias junto com... Uma vai arrastando a outra, né? Já a ausência também pode estar relacionada a pessoa se colocar em risco, né? Ela não tem como repelir as situações, repelir as coisas, repelir as pessoas, ela aceita tudo, então, né, ela não evita nenhum tipo de situação que coloca a vida dela em risco. Bom, agora que a gente falou um pouquinho, né, de cada emoção, vamos falar aqui sobre a questão dos transtornos mentais, né? E a gente vai começar aqui falando sobre psicofobia. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo aqui, né? No último dia 12 de abril foi o Dia Nacional do Enfrentamento à Psicofobia. E o que é isso, né? Não sei se vocês sabem que a grande maioria dos afastamentos de trabalho estão relacionados com as questões de transtornos mentais. Isso é mundial, né? Mundial. Olha só, gente, não é só aqui no Brasil. Então, a grande maioria das pessoas que são afastadas do trabalho por problemas de saúde estão relacionados aos transtornos mentais, sendo depressão, ansiedade, traumas, compulsões, pânico, e que estão presentes nos nossos dias a dia, independente da pandemia. Né? Isso está aqui presente, sim. Então, a psicofobia é uma preocupação com relação ao preconceito, né, sobre as pessoas que têm algum
uma questão relacionada a esses problemas de saúde mental. Tá? Então, o que a gente fala aqui, a nossa ideia aqui é buscar que todas as pessoas busquem o tratamento e sem um preconceito. Porque é importante você entender o que você está sentindo. É importante você entender o que o outro está sentindo, sem ter um preconceito com relação a isso. Tá? Eu gostaria de falar agora de alguns transtornos de uma forma bastante rápida, né? E um deles é o burnout. Não sei se vocês conhecem, né? O burnout, ele tem aparecido bastante agora, nesse momento aqui de pandemia, porque ela é uma síndrome que está muito relacionada com o distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema relacionada ao trabalho. E por que a gente tem percebido essa presença mais constante das pessoas relacionadas na pandemia, né? Porque muitas pessoas estão com muito medo de perder seu trabalho, o chefe dela está com medo também de perder seu trabalho, o chefe do chefe está com medo, e isso vai causando uma pressão em cadeia nas pessoas, né? E acaba desenvolvendo alguns sintomas, né? Que são sintomas de cansaço mental excessivo, insônia, dificuldade de concentração, perda de apetite, irritabilidade, agressividade. Então, tudo isso acaba aparecendo. Sempre, é claro, voltado para o ambiente de trabalho, para as questões de trabalho. Então, o que a gente vem percebendo é que o fato das pessoas estarem hoje sentindo essa pressão, trabalhando em casa, e os gestores não tendo condição de fazer a verificação daquela pessoa está realmente trabalhando, acaba fazendo uma pressão muito adicional. Isso tem levado muitas pessoas a terem problemas relacionados a isso, né? A questão de trabalho. O tratamento do burnout vai ser com psicoterapia e com medicamentos. E provavelmente o afastamento das atividades quando realmente a gente percebe que é um estado de burnout, ela vai precisar se afastar do seu trabalho, tá? Então, quando ela volta, normalmente ela volta, mas assumindo outras posições, não com a mesma chefia, não com a mesma gerência, geralmente se procura adequar aquela pessoa dentro de um outro contexto, né? A depressão, ela vem também junto com o burnout, né? Que a gente sempre vai distinguir a forma patológica que aquela pessoa está exercendo, que é o que a gente acabou de falar quando a gente falou da tristeza, né? Que é a patologia da depressão, né? Que são as pessoas extremamente tristes por situações ou das perdas que tiveram ou da própria situação que a gente está vivenciando, onde a gente não tem uma luz no fim do túnel, ou saber quando que isso tudo vai acabar, né? Então, tudo isso acaba trazendo um contexto de tristeza muito grande. Outro transtorno que vem surgindo muito durante a pandemia são os transtornos alimentares. A gente vem observando constantemente pessoas que vêm consumindo muito mais alimentos do que o que é necessário. E por que elas fazem isso? Porque elas estão ansiosas, porque elas não sabem quando que isso vai terminar, porque é o pensamento que está o tempo todo ativado ali, né? Então, essas pessoas normalmente acabam consumindo mais alimentos, que está mais voltado à compulsão alimentar, né? Para ocupar um vazio que elas estão sentindo ali. Então, a comida traz aquele calorzinho, aquele quentinho. Quando não é comida, é doce e etc. Né? Então, o que as pessoas vêm falando? Estou comendo muito mais doce do que antigamente. Engordei demais. E o que isso acaba trazendo? Autoestima rebaixada, porque agora engordei. Então, depressão, sentimentos de não quero aparecer mais na câmera, não vou me maquiar, não vou participar das reuniões, vou desligar minha câmerazinha. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, observar. Tô comendo a mais do que eu deveria? Precisa observar isso, se é patológico ou não. É claro que os outros transtornos também estão presentes, mas em menor valor, né? A compulsão alimentar é aquilo que traz mais atenção para a gente nesse momento. Transtorno afetivo bipolar também apareceu muito mais agora na pandemia. As pessoas ficaram bipolar por conta da pandemia? Não, gente. Como eu falei lá no início, o que vem acontecendo é que as pessoas estão identificando os seus problemas já existentes agora, que foi o gatilho da pandemia, né? Que desencadeou aquilo que a gente já tem.
né? Então, é importante identificar que o que é o bipolar, né? O bipolar é aquela pessoa que tem o ânimo variado, né? Ora ele está em depressão, ora ele está animado, feliz, e isso oscila diante de várias circunstâncias, várias situações. Então acabou desenvolvendo ou apresentando maiores casos agora durante a pandemia, né? Então, assim, durante o período de mania, a pessoa vai se comportar com bastante energia, e durante o momento de rebaixamento de humor, ela fica realmente depressiva, né? Então, esse é o transtorno bipolar. Então, claro, de novo, buscar ajuda médica, né? Para ter os seus cuidados. Outro ponto importante falar aqui é sobre o transtorno de estresse pós-traumático. E por que nós vamos falar isso por conta da pandemia? Porque, de fato, o que é o estresse pós-traumático? É um trauma gerado diante de uma situação de um estresse intenso. E o que a gente vem percebendo aqui? Que muitas pessoas que adoeceram, né, que tiveram a doença e se curaram, mas foi de uma forma paulatina, devagar, com muito sofrimento, elas criaram realmente um trauma. E a qualquer gripezinha que elas voltam a ter já vira aquela coisa desesperadora. Então, é muito importante também a gente observar pessoas que tiveram acamadas, que ficaram adoentadas, ou que perderam alguém também, aquele medo que vem com impacto muito forte de a qualquer momento poder repetir aquilo, tá? Então, é bastante importante a gente perceber quais são as circunstâncias que cada situação de cada pessoa ela está vivenciando dentro desse momento ou do momento qualquer da vida dela, né? Porque o transtorno de estresse pós-traumático, ele pode surgir por qualquer situação de alto estresse. E a gente percebe isso agora também na pandemia, né? São as situações que a gente vem vivenciando, né? Mas os principais sintomas que vêm, os principais transtornos que estão sendo desencadeados agora na pandemia são a síndrome do pânico, né? O TOC, o transtorno, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a ansiedade generalizada, né? Que é aquela pessoa que está sempre o tempo todo pensando, não só na pandemia, mas acabaram desencadeando uma ansiedade para tudo, né? Ela está sempre preocupada com tudo o tempo todo, então a mente dela não para, né? Ela não consegue sequer dormir, porque os pensamentos estão sempre acelerados, né? Então, essa ansiedade generalizada, ela está muito mais presente agora. Então, desencadearam vários outros fatores, né? Não está só relacionado à pandemia, mas está relacionada a toda a vivência daquela pessoa. Será que eu vou perder o emprego? Então ela está sempre preocupada com o que vai acontecer lá na frente e ela acaba não vivenciando o agora, né? Então o que eu posso fazer para manter o meu emprego? O que eu estou fazendo para manter o meu emprego, né? Em vez de ficar pensando, será que eu vou perder o meu emprego? E o tempo todo está preocupada, ela não está fazendo. E aí corre enorme risco realmente de perder o emprego, porque a execução naquele momento não está tão efetiva como deveria, né? E a própria depressão, né? Que é o afastamento dos familiares, dos amigos, o trabalho home office, a perda ou a ameaça da perda de emprego acaba também trazendo a pessoa em um estado depressivo muito grande, né? Então, como cuidar de tudo isso, né? Acho que aqui o que vale a pena é a gente olhar, ter esse olhar de como cuidar de tudo isso, né? Então, a principal forma é fundamental a gente começar a identificar esse sintoma da nossa saúde em qualquer situação. Mas agora, diante dessa questão da pandemia, mais ainda, né? Então, como que a gente vai identificar? Olhando os sintomas que eu acabei de falar aqui para vocês, né? De que sintomas nós estamos falando aqui, né? O que a gente está pensando, né? Como são essas questões? O que a gente percebe que pode estar trazendo um sentimento ruim para mim dentro desse contexto? Então, primeiro passo é realmente a gente começar a perceber o que a gente está... como que a gente pode lidar com cada sintoma do que a gente está percebendo. Eu realmente tenho me sentido muito triste ultimamente, porque há muito tempo eu não vejo meus amigos. Realmente eu tenho percebido que eu estou muito ansiosa, eu estou comendo sem parar. Então as coisas estão realmente trazendo uma necessidade de preencher aquele vazio. E aí é a hora da gente procurar ajuda. A gente não pode ter medo ou vergonha de procurar ajuda. Tenta olhar para a sua autoestima, tenta se ver melhor,
tenta se cuidar, mesmo que não vá sair de casa, né? Tenta, quando vou fazer uma reunião de trabalho, liga a câmera, se maqueie, cuide de si. Essas são as formas mais fáceis da gente começar a encarar essa situação e esse momento de uma forma mais leve, né? É isso que a gente vai tentar fazer e trazer aqui para vocês, né? Essa forma de vocês melhorarem o olhar para todo esse contexto de tudo que está acontecendo aí afora. E esperança, né, gente? Não dá para a gente perder a esperança. Acho que a esperança sempre vai trazer um conteúdo adicional para que a gente consiga realmente trabalhar todas as nossas emoções e fazer com que a gente perceba. Vamos buscar as nossas emoções. Vamos escrever sobre nossas emoções. Isso é extremamente importante, né? A gente colocar no papel aquilo que a gente está sentindo é uma forma de descarregar aquele sentimento num outro lugar. Não precisa ler, guarda, põe numa gaveta, sinta como se estivesse descartando aquele sentimento. Um dia mais para frente você pode até olhar e ler novamente. O que eu estava sentindo mesmo ontem? Aí você vai falar, nossa, que besteira, estava sentindo isso por causa disso? Por causa daquela pessoa que me desencadeou esse sentimento todo? Que bobagem, né? Então, essas são algumas dicas para vocês perceberem que é importante também ter esse olhar para si mesmo, né? Observar aquilo que está sentindo, né? Cuidar da sua alimentação de uma forma adequada, né? Sem comer muita bobagem, né? Sentiu fome? Toma água. A água não vai te engordar, só vai te hidratar e vai fazer bem, né? Vai te trazer, vai te preencher aquele espaço ali, né? Então, uma nutrição adequada sempre vai ser bem-vinda também, né? Então, assim, para quem trabalha em casa, né, uma dica importante também é criar uma rotina. Porque o que vem acontecendo? As pessoas vêm percebendo que elas estão trabalhando e morando, dormindo no mesmo ambiente. Ou seja, não tem mais aquela situação onde você vai ter aquela logística de sair do trabalho, pegar ou o trânsito, ou o metrô, o ônibus, ou seja lá o que for, e aquilo vai te desvinculando do teu trabalho. Isso não existe para quem está trabalhando em casa, né? Eu lembro que lá no início da pandemia, tanto as pessoas como as crianças, né, ficaram super felizes. Oba, não vou precisar ir trabalhar. Quem diria que a gente ia sentir falta disso um dia, né? Mas é verdade. Mas a gente agora tem que, já que não tem como voltar ainda, né, para aquelas pessoas que algumas empresas decidiram manter o home office, né, tente se desvincular. Gente, cria a rotina. A hora de começar é hora de começar, a hora de desligar é hora de desligar, a hora do almoço é hora do almoço. Pare para fazer aquele lanchinho, aquele cafezinho no meio do dia, no final da tarde, antes de finalizar suas atividades. Mas na hora que tiver que desligar, desligue mesmo, né? Se tiver possibilidade de não trabalhar dentro do seu próprio quarto, melhor ainda, porque você não tem aquela sensação de que seu trabalho, o seu momento de lazer e de descanso está no mesmo lugar. Mas se não tiver possibilidade disso, tente desencanar, desligue-se daquele computador dali, do seu notebook, desligue-se um pouco das redes sociais que estão envolvidas ao trabalho e viva um outro momento, né? Isso é extremamente importante, porque eu vejo muitas pessoas que não conseguem se desligar, elas ficam o tempo todo ligadas no trabalho, né? Então, assim, tentar sempre manter também os contatos sociais. Eu sei que lá no início as pessoas estavam fazendo vários encontros virtuais, né? Happy hours e tudo, isso parece que deu uma esfriada nesse ano, mas eu acho que manter isso enquanto não tiver todo mundo vacinado, né, ou poder todo mundo se encontrar novamente, que é isso que a gente mais deseja, né, vamos manter essa relação social, vamos manter o contato com os amigos que estão um pouco mais distantes, com os familiares que estão um pouco mais distantes, isso vai trazer um pouco mais de ânimo, né, coloque isso como uma rotina na sua agenda, pelo menos uma vez por semana, fazer alguma atividade social, mesmo que seja via internet, via canais de redes sociais, isso é extremamente importante, né? Então, assim, a ideia principal aqui é que vocês tenham mais consciência daquilo que vocês estão passando, né? No seu dia a dia, né? Nessa questão do isolamento, nessa questão do distanciamento, nessa questão dos cuidados que a gente tem que ter. Tudo tem que ser de forma adequada, né? Muitos pais, né, tiveram bastante dificuldade nesse último ano por conta de ter que acompanhar os filhos nas aulas online. Isso trouxe bastante dificuldade, bastante estresse familiar.
muito conflito, muito estresse, muita briga, muito discordância, muito nervosismo, né? A gente entende, a gente sabe porque todo mundo está passando por isso, né? As crianças também, não vem a hora de voltar a aula online, né? A aula presencial. Quem diria, né? Que os filhos da gente iam querer voltar para suas aulas presenciais, né? Não imaginava isso, né? Ah, eu quero ir para a escola, que coisa incrível, né? É bem diferente isso tudo, né? E não esquecer, né, de sempre tomar os seus cuidados, né? Então, o que a gente fala aqui, sempre vale a pena reforçar, é que assim como a gente procura tomar remédios para cuidar do nosso coração, para cuidar da nossa diabetes, para cuidar, sei lá, do nosso problema renal, hepático, qualquer coisa, e ninguém tem vergonha de falar isso. Ah, eu tomo um remédio para... Eu sou hipertensa, eu tomo remédio para hipertensão. Eu sou diabética, eu tomo remédio para diabetes. Não tenham vergonha de falar que precisa tomar um remedinho para ficar mais tranquilos, mais calmos, menos depressivos. Isso é extremamente importante. Tá? Não tenham medo e nem vergonha, porque tem muita gente que tem desconforto, porque causa muito efeito colateral. Outros medicamentos também causam, né? Então, é uma questão de adaptação, é uma questão de cuidado, é uma questão de necessidade, tá bom? Gente, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu quero dar uma olhadinha aqui rapidamente se tem alguma pergunta, né? A Andressa aqui perguntou sobre estresse pós-traumático relacionado às perdas de outras pessoas. Então, o estresse, esse estresse ele tá muito vinculado e muito relacionado com o luto, né? Então a gente pega um trauma daquela perda, porque foi uma perda repentina. Na verdade, eu conheço algumas pessoas que tiveram essas perdas, porque assim, hoje estava com um familiar querido, né? Dali uma semana já não estava mais. Outras teve um momento de desligamento um pouco mais mais amplo, né? Mais aumentado, porque a pessoa ficou internada mais tempo, mas veio a falecer também. Essas que perderam muito abruptamente são as que mais sentem e são as que mais criam esse trauma, né? É mais constante aí, né? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se tem mais alguém querendo perguntar alguma coisa, a gente já está finalizando aqui, mas acho que vale a pena aqui vocês trazerem mais questões relacionadas ao que vocês querem ouvir daqui para frente, porque a gente vai fazer outras lives aqui pela Celebrar, né? O que interessa. As críticas vão ser sempre bem-vindas, né? A gente está começando com esse trabalho agora, mas eu espero que vocês todos tenham gostado, que tenha agregado algum valor, tá bom? Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau! Vamos encerrar.